by the heels and fall for what she's waiting for love to be realized. Já não aguentava mais estresse na minha cara. Bem, meu nome é Brás Cubas, e há algum tempo hesitei se deveria começar essas memórias pelo meu nascimento ou pela minha morte. E por duas razões optei pela segunda opção. A primeira é que eu não sou propriamente um autor defunto, e sim um defunto autor. E a segunda... bem, acho que é mais por questão de estilo mesmo. Feitas as explicações, vamos começar. Mas nem tudo na vida é eterno, assim como o nosso querido Brás era. Bem, telespectadores, aproveitando a interrupção, explicarei algumas coisas. Aqui eu conheço minha irmã Sabrina, meu cunhado Cotrim e minha sobrinha. E é claro que reconheço essa mulher. Daqui a pouco lhes explicarei sua história. Feitas as explicações, prossigamos. Pobre irmão, agora só restou eu e minha família. Brás, eu sei que te amarei. É uma pena que a pneumonia tenha te levado. Ah, meu amor, se soubesse como me custa iludir sobre o verdadeiro motivo de minha morte. Bom, digamos que a pneumonia foi o estopim para minha passagem a esse lado. Aconteceu da seguinte forma há algum tempo atrás. Emplasto Brás Cubas. Esse foi o verdadeiro motivo de minha morte. Criaria um remédio que curaria a tristeza e a hipocondria. Confesso que não tinha motivos somente humanitários. A fama subsequente e a remuneração também me incentivavam. Foi quando decidi abrir a janela e daí veio a pneumonia. Explicadas as causas de minha morte, voltemos um pouquinho, algum tempo antes de minha morte. Olha, decidiu visitar defuntos agora? Defuntos? Não diga uma coisa dessa. Estava de passagem e resolvi visitar-te para contar-te as notícias. Virgília ficou durante horas me contando as notícias. Quando se deu por si, já eram 3 horas. Já é tarde, Brás. Devo me ir. Mas voltarei amanhã ou depois. Adeus. Adeus. Imagina se fosse um gavião. Bem, e foi aí que começou o meu delírio pré-morte. Sim, de nada, ciência, por relatar como vinha morrer. Primeiro de tudo, senti um frio como nunca houvera sentido antes. Logo após, era um livro, com braços e cabeça à mostra. Logo após, estava mutado um hipopótamo, que me levou até o início dos tempos, onde conversei com uma espécie de mãe natureza, chamada Pandora. Após, esse mesmo me levou por tempos e guerras, até o dia de hoje. Foi quando tudo começou a se apagar e perdi meus sentidos. Ouviram esse som? Meu filho nasceu, vamos vê-lo! Ele tem um olhar napoleônico. Tenho certeza que Deus já planejou o futuro para ele. Para mim, ele tem mais um olhar de cônego. Tenho certeza que Deus escolherá um bom caminho para meu filho. Vamos dar o nome de Brás Cubas, em homenagem ao fundador da cidade de São Vicente. É um belo nome. Nesse dia, na árvore dos cubos, brotou uma flor graciosa, que viria a se tornar um homem respeitável. Cresci, e com o passar dos anos me tornei uma criança bem atentada. Muitos achavam um absurdo, mas meu pai me adorava. Sempre ríamos de meus maus feitos na nossa privacidade, mas perto dos outros ele chamava atenção, só para não acharem que era um pai negligente. Lembro-me como se fosse hoje de um episódio de 1814. Napoleão havia caído, e assim que as notícias chegaram ao Brasil, minha família decidiu fazer uma festa. Nessa festa estavam presentes muitas pessoas importantes e influentes, e um deles era o Dr. Vilaça, um homem casado. Havia também na festa uma jovem senhorita chamada Dona Eusébia. Assim que vi os dois se beijando, não perdi tempo e gritei a todos da festa. O Dr. Vilaça deu um beijo na Dona Eusébia. Todos olharam. Fui repreendido na hora, é evidente, mas depois meu pai veio falar comigo. Ah, Brigitte. Ah, Brigitte. Como se podia imaginar, na escola eu não agradava muito meus tutores, mas o que mais me marcou foi o Lugero Batista. Só vi uma pessoa que superava minhas travessuras, Quincas Borba, menino mais atentado e criativo da escola.
Cada semana aprontava uma coisa. O pobre professor sofria em suas mãos. Mas a infância é uma fase monótona. Pulemos, pois, a adolescência. Devia ter por volta de meus 17 anos quando dei meu primeiro beijo. Era um menino bonito e com uma renda considerável. Portanto, era evidente que muitas donzelas caíam em meu quintal. Mas só havia uma que me interessava, Marcela. Foi assim que tudo aconteceu. Pai, posso sair com o tio João hoje pela noite? É claro, meu filho, só tenha cuidado. Aonde você vai? A gente vai numa casa de... uma amiga do tio João pediu que eu fosse, caso ele se embebede. Tudo bem. Obrigado. Chegando à casa, descobri que a anfitriã era Marcela, e logo prendi meus olhares na moça pela qual era apaixonado. Durante a festa, não tirei os olhos da menina, e quando estava indo embora, disse a meu tio que deveria voltar, pois havia esquecido algo. Esqueceu algo, senhor? Eu acho que meu lenço. Deve estar lá na sala. No dia seguinte, decidi retornar à casa de Marcelo. Descobri que ela era comprometida, mas minha paixão era tão forte que simplesmente ignorei esse fato. Marcela me amou durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Nossos encontros passaram a ser diários, e, descobrindo, meu pai chamou-me para conversar. Desta vez irás para Portugal. Acha certo, homem, os respeitos envolvendo esse tipo de situação, ou mudas daqui ou ficarás sem nada. Eu não crio filho meu para gastar dinheiro com prostitutas. Desta vez tomarás juízo, mudar-se-á para Portugal e ingressará em Coimbra. Meu pai quer me mandar pra Portugal, vens comigo? Não posso respirar os ares de Napoleão, assassino de meu pai. Por favor, não conseguirei viver sem você. Não, vou pegar água para bebermos. Se vieres comigo, prometo te a joia mais cara da cidade. Realmente, Brás, vai ser lindo. Não ficaria aqui sem você. Então vens comigo? Vou. Quando partirás? Hoje ou amanhã. Meu pai, prevendo que tentaria levar Marcela comigo, contratou 2 homens que me levaram à força de sua casa e não permitiram que lhe entregasse a joia. Não acho relevante o tempo que passei pelas terras lusitanas. A única coisa que meus telespectadores precisam saber é que me graduei e me tornei bacharel em Direito. Tudo corria bem por lá, até que um dia... Nem acredito que já faz uma semana que mamãe morreu. Eu sinto tanto sua falta. Realmente será um momento difícil, mas Deus está conosco e nos ajudará a superar isso. Vocês querem jantar lá em casa? Posso pedir para a Joana fazer alguma coisa para nós. A família tem que ficar unida nesses momentos tristes. Desculpe, cunhado, mas eu realmente preciso ficar sozinho agora. Pai, você ainda tem a chave da nossa casa antiga? Claro, meu filho, está aqui. Se acha que passar um momento sozinho te ajudará a superar isso, tem meu consentimento. Obrigado. Pai, o senhor por aqui? Olá, meu rapaz. Isso não é vida. Ficar aqui sentado esperando o tempo passar não adiantará nada. E é por isso que tenho 2 propostas para você. Sente-se. Uma é um lugar de deputado e a outra é um casamento. Pai, o senhor sabe que eu não entendo de política. E também sabe que eu não estou interessado em igual homem agora. Eu sei, Brás.
mas será o melhor para você. O encontro será hoje pela tarde. Mas já? Meu santo Virgílio. Virgília, é exatamente o nome dela. O encontro será hoje pela tarde e esteja apresentado. O senhor não desiste mesmo, né? Fiquei sabendo que a dona Eusébia mudou-se para cá. Vá até sua casa e fazer-lhe uma visita. Mais tarde, fui à casa de Dona Eusébia. Convidou-me para um chá, e durante esse não consegui tirar os olhos de sua filha, Eugênia. Ela também me olhava. Os dias se passaram e fui convidado para ir à sua casa todos os dias. Um dia, saindo da mãe, ficamos eu e Eugênia na sala a conversar. Você aceita alguma coisa? Por favor, me chame de Braz. Uma moça tão bela quanto você não deveria se curvar diante de ninguém. Minhas visitas continuaram, e confesso-lhes que estava gostando de Eugênia. Até que um dia... Machucou a perna? Não, eu sou coxa de nascença. Ah, já é tarde, eu preciso ir. Amanhã eu retornarei. Até mais. E sucedeu que nunca mais retornei para ver a filha de Dr. Vilaça. Do que adianta Bela, se coxa? Não podia dar-me o luxo de ser motivo de zombaria por tudo quanto é lugar que fosse devido à minha esposa. Pois bem, agora vamos a meu romance com Virgília. E sucedeu aquele dia que meu pai e eu fomos à casa do conselheiro Dutra. Achou favorável minha candidatura, só que sugeriu que esperasse um pouco. Apresentou-nos também sua filha, a bela Virgília. Ela era realmente como meu pai havia dito, um anjo sem asas. Tudo parecia correr bem, até que surgiu Lobo Neves. O conselheiro achou sua candidatura mais favorável e disse-me que haveria de esperar um pouco porque Lobo era apoiado por maiores influências. Levou-me a candidatura, e com ela minha noiva. Não era mais esbelto, nem mais bonito do que eu. Foram suas promessas que levaram a bela Virgília a desistir de mim. Jurou-lhe até torná-la primeira-dama. Meu pai ficou atônito, e acho até que não morreu de outra coisa. Eram tantos sonhos que acho que não aguentou vê-los desfeitos. Tempos depois, fui convidado a uma festa na casa de Lobo. Na hora da valsa, estava sozinho e... Lobo Neves não voltou mais, e isso entristeceu Virgília. Sua tristeza e a minha acabaram atraindo nossos lábios um ao outro. Após aquele dia, minhas visitas à casa de Virgília se tornaram frequentes. Usava desculpas de minha candidatura, mas meu real desejo era ver a mulher pela qual era apaixonado. Um dia, caminhando pela rua... Velho amigo, Lucas Borba, não acredito. O que faz por aqui, meu amigo? Os males da vida me levaram para as ruas. Ah, meu amigo, como é cruel o destino. Calma. Pra você. Sei que não é muito, mas vai te ajudar. Obrigado. Seguindo meu caminho até a casa de Virgília, esbarro em uma mulher na rua Ourives. E, acreditem se Desculpa, quiser, senhora. era Marcela. Marcela? Não acredito. Quanto tempo? Não, Braz. Por quê? Varíola toma conta do meu corpo. Não quero que tomes o seu também. Tenho que ir, adeus. Adeus. Pensei que não viria mais. Alguns reencontros atrasaram minha vida. Algo que eu me devo preocupar? De forma alguma. Eu estava pensando, o que acha de fugirmos? Fugir? Está louco, Braz? Meu amor, as pessoas desconfiarão de nosso caso. E o que pensarão de mim? Irão me achar uma adúltera e desprezada por todos. Está fora de cogitação. Eu te entendo. Continuaria a te amar do mesmo jeito. Boa tarde, Lobo Neves. Boa tarde. Estava passando por aqui e resolvi fazer uma visita, mas já preciso ir. Até mais, Virgília. Braz.
Se há coisas que Virgília sempre prezou, foi a conspiração pública e nosso amor. Para ela, ambas deveriam estar juntas. E fugindo, prezaria apenas por nosso amor. Estava eu em casa colocando meus pensamentos em ordem alguns dias depois e recebo uma carta. Abro-a e vejo que era de Virgília. Sabem de nós, acabou. Era o que estava escrito. Aquilo foi como um golpe para mim e fiquei nocauteado no sofá por bastante tempo. Foi quando tive uma ideia. Decidi comprar-lhe uma casa para que pudéssemos nos amar sem o risco da desconfiança alheia. Com uma semana, a documentação já estava pronta e decidi escrever um bilhete com o endereço da chácara, anexada à chave da mesma e deixá-la à porta da casa de Virgília. Dirigi-me para a casa o mais rápido possível, e, quando Virgília abriu a porta, já estava a esperá-la. Bem-vindo à sua casa. Bryce, eu não acredito que você comprou uma casa em homenagem ao nosso amor. Eu te amo muito. Eu te amo, Bryce. Um dia, estava eu a buscar Virgília para irmos à nossa casa na Gamboa e deparo-me com Lobo Neves quando chego em sua casa. Brás, que bom que você chegou. Precisava mesmo falar com você. Olha, seja o que for, saiba que... Diga. Fui chamado para um cargo no norte, porém ainda não tenho secretário. Sei que você não precisa desses salários pequenos, mas faria um grande favor. É claro que eu aceito. Alguns dias depois, encontrei-me com Virgília e ela estava triste. Bryce, eu estou grávida. Grávida? Ora, pois isso não é motivo de tristeza, e sim de alegria. Não precisa se preocupar, eu estarei sempre ao seu lado, meu amor, sempre. E outra coisa que queria lhe falar. Lobo desistiu de sua candidatura, não vamos mais para o norte. O dia não pode ficar melhor. Eu te amo muito. Aquele dia foi ótimo. Pena que meses depois, Virgília viria me avisar que perdeu o bebê. O nosso bebê. Pois bem, antes de continuar minha história com Virgília, não posso esquecer da pretendente que minha irmã arrumou-me. Seu nome era Eulábia, chamado pelos íntimos de Inhaloló. Não era das mais graciosas, mas seu olhar penetrante compensava. Conhecemos-nos na casa de Sabina, e logo marcamos o casamento. Mas ocorreu-lhe que pegou febre amarela alguns dias antes da cerimônia, e alguns depois de Virgília me dizer que havia perdido o bebê. Acompanhei-a até o enterro. Fiquei triste, mas sem lágrimas. Confesso que no fundo me senti aliviado, pois o verdadeiro amor de minha vida era Virgília. Aconteceu que alguém nos denunciou a Lobo Neves. Deixaram uma carta anônima em sua casa. Ele, temendo que fosse verdade, decide ir embora do Rio de Janeiro. O que mais me doeu foi ter que me despedir de Virgília como se nunca nos conhecêramos. Adeus, Bryce. 15 anos se passaram e só voltei a ver Virgília num baile no Rio de Janeiro quando estava de visita. Cumprimentamo-nos, mas nada aconteceu. Foi como se nunca fôramos amantes. Morreu também Lobo Neves, e em seu enterro Virgília se encontrava aos prantos e soluços. Desejei-lhe meus pêsames, nada mais, nada menos que isso.
Ao final de minha vida, tornei-me mais próximo de Quincas Borba. Ele havia me mandado uma carta tempos atrás me devolvendo o relógio e explicando-me como herdar uma fortuna de um tio seu em Barcelona. Passávamos a tarde juntos discutindo sobre sua nova teoria filosófica, o humanitismo. Não entrarei em detalhes sobre essa teoria, pois eu mesmo levei meses para entendê-la. Confesso que fiquei encantado com a sua capacidade de formular uma teoria tão boa e condizente com a época. Chegamos a escrever um jornal para expô-la ao resto do Rio, mas saiu de circulação meses depois. Tempos depois, ele partiu para Barcelona e voltara completamente insano. Fiquei ao seu lado até a sua morte, e ele sempre firme e inabalável em suas ideias. As tardes sozinho trouxeram à minha cabeça a ideia do emplasto, e essa morreu junto comigo devido à doença que contraí. Aí, vós ficais eternamente hipocondríacos. Não alcancei a celebridade do emplasto, não fui ministro, não me casei e não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado da minha miséria.